Então, o primeiro ponto, vamos falar em 3 pilares, eu olharia para planejar, que é algo que o mercado digital não faz. Porque quem está produzindo os eventos não entende de evento. E aí tem meio que o que está acontecendo hoje é o movimento dos sobrinhos. E isso aconteceu 10 anos atrás com o mercado digital. Então, os nossos clientes, os clientes de quem está nos ouvindo, cara, você vai atender alguém lá, é o sobrinho, é a tia, é o primo, é a esposa que está cuidando do marketing, é um estagiário. E aí você vai vender o seu serviço, o seu produto, é aquela dificuldade de executar isso. E o mercado mudou muito. O copy que era júnior, o social media que era júnior, e pessoas que não estavam aptas a executar aquilo e... Enfim, o mercado digital passou por isso, hoje está bem mais profissionalizado, seniorizado, só que o mercado de eventos está passando o mesmo processo. Então, o que acontece? Né? Donas de clubes de mentorias, coloquem pessoas capacitadas para executar os seus projetos. Pode ser um estagiário, pode ser seu time de marketing, pode ser o seu gestor comercial, pode, mas vai estudar um pouquinho, vai entender como faz evento, vai aprender ferramentas adequadas para executar isso, porque senão sempre vai ser a mesma coisa. Então a gente tem esse porém de quem está executando que não tem conhecimento e sempre focado na venda. E aí é um dos grandes erros. Fala galera, Bruno Medeiros aqui, estamos iniciando mais um EduzCast especial do Seven Summit 2025 e eu estou aqui com o Rodrigo Oliveira, que ele é CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo. Pô, prazer imenso estar aqui com vocês. Cara, o prazer é nosso. E antes da gente iniciar, eu já quero falar que o Seven Summit, esse evento que a gente está produzindo e a gente está gravando aqui, ele foi produzido pela agência Fito. Então a agência Fito está coordenando toda a organização do evento, a produção do evento. Quiser falar um pouquinho para nós, Rodrigo, se apresenta, fala um pouquinho para nós sobre como foi a experiência de trabalhar com a Eduz. Vamos lá, cara. A experiência de trabalhar com a Eduz foi muito interessante porque eu conheci a Eduz, óbvio, do mercado. A gente trabalhou alguns projetos nos últimos anos dentro do digital, mas eu conhecia muito por causa do livro Reinventando as Organizações. Legal. Olha que interessante. Que é muito do que a cultura da Eduz é hoje. Então, vocês beberam muito da cultura TIO, muito da holacracia, todo esse trabalho de gestão, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu acabei conhecendo vocês por lá, enfim. E calhou estarmos juntos aqui na produção do Seven. Então, esse processo todo, e agora foram 5, 6 meses de organização, a gente conseguiu trabalhar alguns artefatos que vocês usam, né? O check-in, check-out, tratamento de tensão. Então, nas trocas ali entre os nossos times, isso foi bem interessante. E aí o processo todo de organização fluiu. Então a gente ajustando orçamento, ajustando projeto, fazendo as modificações, testando um local novo, que é o primeiro ano que a gente está nesse espaço. Então muito ajuste junto ao time e a gente conseguindo chegar nesse resultado aqui, que ficou bem bacana. Cara, muito legal. Eu já estava ali nos bastidores, ali conversando com uma pessoa ou outra e já estão tendo bastante feedback positivo, falando sobre a estrutura que mudou, né? Esse é o ano que a gente mudou, né, o espaço, né, como você bem disse, e a gente está bem apreensivo quanto a isso. Pô, será que vai ser legal? E está sendo um sucesso, né? Muito pela competência e o trabalho da empresa de vocês. Rodrigo, queria fazer uma pergunta para você, né? Para você que é especialista em eventos, a sua empresa, né, especialista nisso, em trazer experiências novas e trabalhar com clientes diferentes, né? A Eduz, posso dizer que é uma empresa diferente, que vocês trabalharam pela nossa cultura, pelo nosso jeito, Eduz de ser, né? Que a gente propaga a nossa cultura da forma que é. E já que você é uma pessoa que conseguiu captar, vocês foram uma empresa que conseguiu captar a nossa essência e trazer isso ao nosso evento, tornando ele incrível dessa forma, eu queria fazer uma pergunta. A maioria dos nossos clientes aqui, que são clientes da Eduz, eles almejam ter um evento presencial, ou eles já têm o seu evento presencial para muitas vezes vender o seu high ticket ou fazer o encontro da sua comunidade. Então eu queria fazer algumas provocações, algumas perguntas para você, para trazer dicas para essas pessoas de como otimizar os seus eventos ou como tornar o seu evento cada vez mais incrível. Então eu queria começar. Quais são os pilares fundamentais para você produzir um evento
para o mercado digital? Cara, pergunta complexa. Vou voltar em poucos segundos aqui o porquê a gente consegue desenvolver algo diferente hoje para o mercado. Então, já são 15 anos que eu empreendo no mercado de eventos. Os primeiros 6, 7 mercado universitário, bastante festa, um negócio diferente, formaturas. Eu vim migrando para o live marketing, evento corporativo, e hoje trabalho exclusivamente nessa área mais corp. E a gente atende grandes empresas, então a gente entende de tudo um pouco, e agora também vindo para o mercado digital, que é um movimento até recente, porque não era um ICP que estava definido para nós. O pequeno e o médio empresário. Geralmente eu trabalho com grandes corporações, com tickets altos, mas agora a gente entende como fazer esse trabalho. Então, no último ano, eu entrei no Klex, então eu Legal. estou conhecendo o modelo de mentoria mais por dentro, como um membro, e visitei uma série de clubes. Fui em vários eventos, a gente produziu alguns eventos também para testar e entender como esse modelo funciona. E o que eu entendi? Que o modelo está cansado. Alguém inventou uma receita, uma fórmula, uma receita de bolo, e está todo mundo seguindo a mesma coisa. Isso está muito cansativo. Exemplo, a gente chega, quase toda mentoria é assim. Se você tirar o nome do mentor ou do evento lá, acelerador no XPTO, os eventos são muito parecidos. Você chega, coffee break, bate um papo com a galera, entra um monte de palestra. Geralmente não tem espaço para Q&A, aí tem um almoço, cada um se vira para almoçar, ou tem um almoço no espaço. Depois tem um painel, vem o pitch, happy hour, acabou. Tá tudo assim. Então, o primeiro ponto, vamos falar em 3 pilares, eu olharia para planejar, que é algo que o mercado digital não faz. Porque quem está produzindo os eventos não entende de evento. E aí tem meio que o que está acontecendo hoje é o movimento dos sobrinhos. E isso aconteceu 10 anos atrás com o mercado digital. Então, os nossos clientes, os clientes de quem está nos ouvindo, cara, você vai atender alguém lá, é o sobrinho, é a tia, é o primo, é a esposa que está cuidando do marketing, ou é um estagiário. E aí você vai vender o seu serviço, o seu produto, é aquela dificuldade de executar isso. E o mercado mudou muito. O copy que era júnior, o social media que era júnior, e pessoas que não estavam aptas a executar aquilo e... Enfim, o mercado digital passou por isso, hoje está bem mais profissionalizado, seniorizado, só que o mercado de eventos está passando o mesmo processo. Então, o que acontece? Donas de clubes de mentorias, coloquem pessoas capacitadas para executar os seus projetos. Pode ser um estagiário, pode ser seu time de marketing, pode ser o seu gestor comercial, pode, mas vai estudar um pouquinho, vai entender como faz evento, vai aprender ferramentas adequadas para executar isso, porque senão sempre vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem esse porém de quem está executando que não tem conhecimento. E sempre focado na venda. E aí é um dos grandes erros. Mas voltando ali, pilares, planejamento. O que eu quero com esse evento? Qual o objetivo? Que sensação eu quero passar para esse meu cliente ou potencial cliente? Quem está ali presente? Quais atributos de marca eu quero valorizar? Que sensações eu quero passar? Que produto eu quero vender ou não? Então, planejar melhor isso. É tudo de ontem para ontem. Porque o expert ou o dono, mesmo os grandes que têm equipes muito, muito robustas, mudam de ideia toda hora. Cara, isso tem que... Não é que acabar, mas a gente tem que reduzir essa pressão da velocidade e planejar um pouco mais. Beleza, planejei, estabeleci, aí eu vou para a criação da experiência. Também não se fala muito sobre isso. Qual é o design que eu quero para aquele evento? Então, a gente pode falar marketing de experiência, design de experiência, tem alguns termos do mercado, mas assim, eu estou avaliando a curva emocional desse meu cliente. Então, o coffee break, por que eu não posso fazer o happy hour no coffee break? Ninguém fez ainda. Por que não fazer o momento de network nas primeiras 3 horas do evento? Porque happy hour tá todo mundo cansado. No fim do dia, ninguém quer mais bater papo, aí a galera bota música alta, eu não consigo fazer networking e eu vou embora. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém provoca o network também, né? Ninguém provoca o network. Às vezes você tem um espaço para você fazer network, mas deixa muito livre, muito solto. Tem gente que não sabe fazer. Então você pode fazer um matchmaking, você pode fazer um one-on-one, você pode abrir mesas para trabalhar isso. O Sebrae faz isso muito bem há anos, né? Há anos. Então, desenhar a experiência também seria um pilar. Eu planejo minha comunicação, minha marca, o que eu quero
com esse projeto, eu desenho a experiência, e aí não é só a curadoria, né? Então, é desenhar a experiência para transformação. Então, o mercado digital fala muito sobre transformar, mas no evento, eu estou falando em vender. Eu só penso em vender. Eu monto meu evento inteiro para o pitch. E aí tem um erro grave. Uma coisa que a gente conversou bastante no início, quando a gente começou a falar sobre Seven Summit com vocês, a gente falou sobre curva emocional do evento. Exato. E isso foi uma coisa muito legal, que a gente, né, fez isso a 4 mãos, né? E foi muito bacana entender qual que é a transformação que você quer levar para o cliente no final do dia. Quando acabar o evento, qual é a sensação, qual que é o sentimento que você quer, qual é a ideia de fazer as pessoas sair do ponto A e ir para o ponto B. Não necessariamente que o ponto B seja o seu pitch de vendas ou o resultado da meta em si, mas como é o sentimento que você quer despertar a partir dali. Exato. Né? Então, acho que isso foi incrível quando a gente começou a desenhar, e a experiência por trás dessa expertise de vocês foi muito legal. Exato. Então, e dá para fazer de diferentes maneiras. Nesse caso, eu planejei um projeto dessa forma e eu usei a ferramenta da senoide emocional, que é esse trabalho de curva. E tem outras ferramentas bacanas. Mas assim, tem gente que vem de medo. Tudo bem. Então, o medo de quebrar, o medo de não sei o que lá. Então, eu quero passar medo para essa galera. Uhum. Então, eu vou desenhar ações ou coisas que se fazem entre 2 pessoas, ou um trio, ou o conteúdo que eu estou passando para a galera ficar com FOMO, ficar com medo de não comprar aquele produto. Mas aí eu estou sendo mais inteligente na estratégia. Eu quero passar gratidão. Então aí o meu conteúdo vai ser diferente. Eu posso colocar mindfulness, eu posso colocar uma sessão de yoga. Então isso se faz desenhar a experiência. E aí a venda vem. Porque a pessoa está muito feliz, muito satisfeita com aquilo que está acontecendo. E você fica mais seguro do evento, né? Para quem está produzindo o evento, é a segurança de que tudo está saindo conforme foi planejado. Né? Não necessariamente, meu Deus, será que está tudo bem? Será que o pessoal está gostando? Será que não está? Mas quando você tem o controle no planejamento do que você quer e o que está acontecendo, você tem o controle da emoção do evento. Então você fala, cara, eu não preciso ir lá e fazer uma pesquisa naquele momento para saber se tá gostando, tá tudo bem, você tá tranquilo, porque você já sabe que aquele sentimento que você despertou, você gostaria de despertar naquele momento, é o que está acontecendo. Então você tem a segurança do resultado ser próximo daquilo que você planejou. Sem dúvidas. E hoje tem ferramenta, por exemplo, de IA, que dá para você colocar câmeras no seu evento e monitorar a reação das pessoas. Então tem muita coisa nova que ainda não chegou no mercado e dá para chegar. E aí, fechando o terceiro pilar, que eu falei ali no começo, eu colocaria execução. Então eu planejei, eu desenhei a experiência e eu vou executar isso. Então eu não posso errar na execução. A contratação, o orçamento. Então tem muita incoerência entre o que eu quero e o que eu posso. Tá? Isso acontece em todos os mercados, mas eu quero uma Ferrari, mas eu tenho dinheiro para um Fusca. Então vamos ajustar a expectativa. E os donos, né, os empresários, os experts, ter esse cuidado de não vomitar na cabeça do time. Porque geralmente vem uma expectativa totalmente desalinhada e o time sofre demais. Esse time de marketing, esse time de comunicação, ou quem está operando isso internamente. E é muito maçante para a galera, porque você fica sem espaço para manobrar aquilo. Eu quero, uma iluminação cênica de ponta. Pô, mas você tem R$5.000 para... Não dá. Então a execução, ela tem que ser muito coerente. Então eu colocaria coerência na execução. Legal. Muito bom. Quais os erros comuns você vê? Você já falou alguns dentro dos pilares, mas quais são os principais erros que as pessoas cometem quando vão fazer um evento? Principais erros. Vamos falar do básico? O básico. Seria o principal erro. O óbvio, né? O óbvio. O óbvio tem que ser dito. A estrutura. Então, assim, pensa-se muito na experiência. Qualquer mercado. Grandes empresas, pequenas, ou digital, enfim. Mas na hora de executar, eu chego no evento, tem fila para credenciamento. Eu não abri na hora. O evento abre às 8, 8 horas tem que estar aberto o portão. Seja para 20 pessoas ou para 10.000. Fila bem organizada, sistema funcionando. Eu entrei, tem sinalização adequada. O banheiro tem a quantidade suficiente, não dá fila. Então eu iria muito para o básico. A qualidade do som tá ok, a imagem tá boa. Então, se eu não peco no básico, a minha experiência vai ser muito mais agradável.
Porque o público sente, o público sabe, ele não vai te falar, mas ele vai pensar. E isso afeta, óbvio, na conversão. Se a gente está falando em pitches, em produtos que são vendidos dentro desses eventos, até o ar-condicionado, né? Se aquilo não tá legal, ou a cadeira não é boa, eu tô apertado, não tem corredor para eu passar, não tem um breakzinho, aí já começa a entrar um pouco mais na experiência, mas o break de almoço, ele tá adequado, não tá? Então, assim, o básico do básico do básico, se fizer muito bem feito, cara, eu vou te falar que ainda nem precisa desenhar a régua emocional, que a chance da venda entrar um pouquinho melhor, ela aumenta. Legal. Eu vejo muitas pessoas fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de eventos hoje, né? Do próprio nicho. Você acredita que, se ele fizer um benchmark com eventos que não é do seu nicho, eventos de outros lugares, para trazer ideias, isso funciona ou isso atrapalha? Funciona, com certeza. Porque a gente tem uma bolha. O mercado digital, ele é grande, mas ele ainda é uma bolha. Muita gente não conhece. Então, se você frequenta a feira... vamos numa feira de móveis, uma feira de decoração. Tem umas feiras gigantescas em São Paulo e que estão há 30 anos em pé. Vai visitar a feira. Tem feira que é de graça. Uhum. Vai entender, você percebe como que o stand está sendo montado, como que tem uma areninha de conteúdo diferente, como que está a cenografia. Esse trabalho todo de bench, ele é muito relevante. E aí a gente fura um pouquinho a bolha do padrão, que são esses modelos de mastermind, mentoria, que a galera tá copiando os masterminds. Já é um produto consolidado, mas ele tá um pouquinho cansado mesmo. Então eu vou para outros mercados e eu puxo essas ideias e eu tenho que ter coragem de formatar algo diferente. Então o exemplo do coffee break ser já um momento de interação, põe um DJ, põe uns drinks de café gelado, não tem bebida alcoólica, que tá mais hypado não ter, a galera quer chegar em casa um pouco mais cedo, mas tem que ter coragem de testar. Então pega o bench e testa. Mas eu acho que vale muito, muito. Cara, que massa. E falando do Seven Summit, né? O nosso tema do nosso evento hoje é quando é de verdade a gente sente. E a gente está trazendo muito esse ano, né? Sobre ser de verdade, sobre falar a verdade, você entregar um conteúdo que faça sentido de verdade para as pessoas, sobre empresas e negócios de verdade. Quando vocês se depararam com a Eduz, e a gente falou, cara, o nosso evento é um evento diferente. É um evento que a gente precisa que as pessoas sintam, que vai ser sobre sentidos. Qual foi a reação de vocês? Porque assim, a minha percepção foi de que as pessoas que eu conversei, né, que estavam falando sobre da Fito, falaram assim, cara, que massa, que desafio legal. A gente vai adorar fazer isso, vai ser incrível. Porque eu senti que vocês tiveram o prazer de fazer algo diferente daquilo que é disruptivo, talvez. Sim, não sei se seja disruptivo de fato, né? Sim, cara, eu acho que é mais esse encontro da cultura, da gente ter um modelo de trabalho da forma que a gente vive lá dentro na agência. Então as trocas elas acabam fluindo de uma maneira, de um jeito muito legal, mas na execução do evento, é que assim, se você olhar outros eventos, outros summits, não vou nem falar do mercado digital, eles têm suas similaridades. Então a gente tem 2, 3 palcos, a gente tem uma feira, a gente tem uma plenária, um palco principal, mas a pitada da cultura da Eduz é o que faz o Seven ser diferente. E aí tem um exemplo claro que são as palestras de 15 minutos. Pouquíssimos eventos fazem isso. E isso eu acho muito bacana. E você consegue comprimir o conteúdo e fazer a galera ter mais pílulas. E isso já mostra um pouquinho da forma que a Eduz entende sobre conhecimento. E aí a gente vai adaptando. Então tem esse desafio todo de fazer dessa maneira. Um local um pouco mais amplo. Então se a gente fala com outra empresa, o que vai acontecer? Cara, eu quero um pavilhão lindo, tem que ter LED pra caramba, o ar-condicionado tem que estar torando. Cara, não pode ter nada e eu quero algo nesse caminho. Com vocês não, cara. Eu quero ter planta, eu quero ter verde, eu quero ter um espaço mais amplo. E aí isso formata o projeto de outra maneira. Então é interessante esse trabalho. Legal. Rodrigo, eu queria trazer aqui mais um ponto. Qual conselho você daria para quem nunca fez um evento e está meio perdido? Porque o nosso mercado ele acaba sendo uma bolha. Uhum. E aí, como você já mencionou,
eles acabam pegando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V dos modelos dos eventos que eles já participam. E às vezes a pessoa, o evento é de um outro nicho, porém é do mercado, é para o digital. E acaba fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V de um nicho diferente. E isso acaba talvez impactando a experiência ou o resultado dele no evento. Porque às vezes é um evento para o fitness, mais para o digital, mas ele está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V de uma mentoria para médicos. Que aí pode ser que seja diferente o formato e tal. Qual dica você daria? Eu colocaria 3 dicas que você daria, né, além dos pilares. Sim. Você já falou que é importante, né, as pessoas ressaltar. E a gente ir para quais são as 3 dicas que você daria, seja benchmark, seja consumir de outros mercados. E se for consumir de outros mercados, quais mercados você mostraria que fala, pô, esse evento aqui, esse mercado é o mercado que está à frente dos eventos, né? Etc. Legal, legal. Acho que eu vou trazer um pouco mais de comportamentos. Legal. Olha que interessante. A gente fez um evento agora para uma... conheci por causa do Clex, depois virou colega, ela está em outro lugar, enfim, está na mesma cidade que nós. E a gente pegou um evento dela para produzir e fazendo uma troca ali. Deixa eu entender, vou te ajudar, depois você me conecta com algumas pessoas. E ela é do mercado agro, está fazendo uma mudança para a mentoria e fez o seu primeiro evento. Agro. Mercado agro. Que legal. Super diferente. E ela já tem umas entregas individuais, mas está fazendo esse salto, né? Aumentar a base de clientes, mudar o modelo de mentoria, esticar a esteira de produto. E eu acabei de fazer isso. Então, um primeiro evento para alguém que está começando. E aí eu tenho algumas informações que eu achei muito relevante que serve para todo mundo que está nesse passo. Legal. O que ela fez de muito interessante? A Leandra, né? Deixar um abraço para ela. O cuidado que a gente tem com quem vai no evento. Então, eu não estou pensando na venda. Claro que eu quero vender. Mas a minha régua antes de contato. Eu estou falando com essa galera, eu estou mandando mensagem, meus textos estão bonitos, eu tenho uma arte legal. Eu fiz contato, uma régua mesmo de comunicação relevante. Isso não custa. Muita gente, a gente não está preocupado com isso. Então, eu teria muito contato com essa galera. Seja um convidado ou seja quem comprou. Cara, eu vendi 20 ingressos. Manda mensagem, manda arte, pergunta como que tá. E se mostra interessado nessas pessoas. E aí depois o detalhamento das experiências. Era um evento para 40 pessoas e não necessariamente precisa ser caro. Acho que isso é um ponto muito importante. Porque a galera vem aqui, vê um evento desse tamanho e fala, cara, não vou fazer. Por que vão no meu evento? Vai ser tão pequeno, não vai ter nada de muito legal, não vou fazer. A experiência não precisa ser cara, ela precisa ser inteligente. Então, o kitzinho que eu tô dando lá pra galera na chegada, não põe Moleskine, não põe bag, eco bag, copinho. Que kit, que produto tem relevância com o que você tá vendendo? Perfeito. Às vezes não uma garrafa, né? Mas é um relógio de chiclete, aquele reloginho de R$30. Mas tem a ver com o seu produto, com o que você está oferecendo para essa galera. Então, o detalhamento dos mínimos detalhes e que não necessariamente tem custo. Então, acho que seria um outro ponto. Chegou, galera, e aí eu iria para o básico, igual a gente falou. A galera chegou, o credenciamento tá bonitinho, o ar-condicionado tá legal, a sala foi bem dimensionada. Você abriu um projetor, não precisa nem ser um painel de LED, mas um projetor, eu coloquei 2 backdropzinhos que não custa muito, tem os lamás, tem umas coisas, um banner roll-up, que são coisas ali mais baratas, mas tem um mínimo de impacto visual. Se você tem domínio da metodologia, obviamente, né? Quem vai fazer já tem um domínio da metodologia, às vezes um flip chart resolve. Resolve. Então aí entra no básico muito bem feito. Então, seriam pontos aí bem... Muito cuidado com o cliente. Acho que você trouxe um ponto legal. Que eu acho que esse é uma dúvida das pessoas, né? Eu já conversei com algumas pessoas que são infoprodutores. Vou deixar essa pergunta para você responder. Vamos lá. Evento é para dar ROI? O que é ROI? Retorno sobre o investimento? Não, sim, mas o que é ROI para a pessoa? Pois é. O que é ROI? Porque a galera olha muito só o ROI financeiro. Então, eu devolvo a pergunta para quem está escutando a gente. O que é ROI para você? Escreve. É posicionamento? É o quê? Porque se é posicionamento, eu não preciso ter dinheiro, não preciso ter venda. Mas eu coloquei equipe de filmagem boa, equipe de foto boa, eu gerei um monte de material e aí eu consegui o que eu queria. Meu ROI não necessariamente é grana.
Então tem que saber muito claro qual é o seu ROI. E aí você sabe se deu ou não. Pra gente não cair nesse ponto. Ah, puta, não vendi o que eu queria vender. O evento foi um fiasco, não consegui vender. Então, Não vou fazer mais evento, acho que evento não funciona. Então tem que saber o que Qual é o você está objetivo? medindo. Qual é o objetivo? O que você está medindo e qual é esse retorno. Perfeito. Porque eu posso fazer um evento para empatar. Eu gastei, evento pequeno, quem está começando, vai gastar ali 10, 20, 30 mil reais. Pô, empatei, foi ruim demais. Depende. Você usou mídia da maneira adequada, depois rodou anúncio, aí você fez um outro evento em cima desse, aí veio a grana. Então O que você fez com essa audiência que estava lá? Exato. Pediu indicação, trabalhou bem seu canal de venda. Pô, tem 30 pessoas ali qualificadas. 5 compraram. As outras 25 podem te indicar 5 contatos cada uma. Você está fazendo seu trabalhinho de casa de vendas. Então, dá para torcer bem essa pergunta. Boa. Eu acho que eu queria finalizar com essa pergunta porque é uma dúvida das pessoas, né? Pô, o evento tá meio falido, porque eu conversei com 1 ou 2 pessoas e esses eventos não traz retorno financeiro. Só que você tá com o objetivo setado errado. Exato. Então, qual que é o seu objetivo a partir dali? É fazer a venda. Não necessariamente você precisa fazer um evento para vender um high ticket no final. Você pode fazer um evento para você consolidar uma comunidade, um engajamento com a sua audiência, para manter eles LTV, né? Manter eles mais próximos de vocês por mais tempo. Exato. Então, Rodrigo, eu queria agradecer imensamente esse bate-papo, essas dicas que você deu, vários insights aqui pra galera. Amanhã você palestra, né, no nosso evento. Esse episódio já vai sair, ele já vai ter palestrado, então... Bom que vai casar com o conteúdo ali. Vai ser muito legal. Boa, agradeço, cara, foi um prazer. Poderíamos ficar aqui mais um tempão falando, mas espero que tenha sido útil para a turma. E quem quiser, me procura, a gente conversa sobre, estou aqui para ajudar. Galera, eu estive aqui com o Rodrigo Oliveira, CEO da Fito, agência de eventos das maiores e melhores marcas do Brasil. Valeu, pessoal. Assistam os outros episódios do Eduscast do Seven Summit, que vai ser incrível. Estamos aí, Bruno Medeiros aqui e até mais. Valeu!